Bom, rapaziada, a gente que vive de carro antigo não tem recebido boas notícias em relação ao combustível, não é mesmo? Então é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do álcool, que a gente está passando aí para 35% na mistura com a gasolina. Então, o que isso pode prejudicar? Vou selecionar 3 motivos aqui de desvantagem para você e o que você pode fazer para tentar amenizar esses detalhes aí. Tá? Primeiramente, rapaziada, a gente tem que explicar para vocês que o álcool ele não é ruim no combustível, no motor, tá? Muita gente fala que o álcool muito adulterado na gasolina, isso prejudica. Não, o álcool pro motor ele é muito bom. Por quê, Cássio? Porque o álcool ele tem 110 octanas. O que isso quer dizer? É a concentração de uma molécula que ela é capaz de suportar pressão. A gasolina comum hoje, a gente tem, né, nos dados que a gente tem, a gasolina comum 87 octanas, a gasolina aditivada ela tem 91, só que não é muito confirmado, é melhor você aditivar a gasolina do que comprar ela aditivada, apesar que tem algumas aditivadas no mercado muito boas. E tem a Pódio, né? A Pódio é a mais falada, hoje ela tem 98 octanas, e tem uma que não é muito no mercado aí, não tem muito falado, mas é a OctaPro do Ipiranga, que ela vem com 108 octanas. Então, quanto mais alto a octanas, mais o poder de concentração da gasolina e ela consegue suportar pressão. Então, você consegue aumentar a taxa de compressão do motor e ela não vai ter essa chance, vamos dizer, de depósito de resquícios do combustível e fazer uma pré-ignição. Então isso ajuda você a queimar melhor, você consegue aumentar a taxa, o seu combustível ele vai ser mais eficiente na hora de andar, vai ter um rendimento melhor e vai andar mais. Principalmente para motores de alta performance, para quem quer andar mais, quer ter um motor com maior eficiência de combustível, tá certo? Então o álcool ele não é um combustível ruim, ele, por contrário, além de limpar o motor também, não suja o óleo, tá? Então, só que por que isso afeta os motores, principalmente motores antigos? Então, rapaziada, o motor a gasolina com adição de álcool, tá? Vai fazer com que o motor ele não tenha tanta eficiência, tá? Porque com a adição de álcool, você precisa aumentar a taxa para que o combustível tenha a eficiência de explosão, fazendo com que gire o motor com a máxima eficiência, vamos dizer assim. Utilizando aquele álcool que está ali, você precisa então aumentar a taxa. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Quais são as condições que a gente consegue fazer isso? A gente consegue planando o cabeçote, aumentando a taxa de compressão para motores que não precisa refazer, né? O motor está aqui funcionando, o que eu consigo fazer a princípio com baixo custo? Planar o cabeçote, tá? É o mais eficiente que você consegue fazer com baixo custo. Assim você aumenta a taxa de compressão no seu carro e ele vai conseguir manter uma autonomia boa, tá? Com a quantidade de combustível que já tem, tá? Com os 35% de álcool na gasolina. Se você já está fazendo um motor, né, já está na bancada, opte por motores com pistão com a cabeça reta, tá? Assim você faz com que seu motor mantenha a taxa de compressão maior. Assim você, como daqui para frente o futuro vai ser isso, né, a adição de álcool aí, a gente espera que não, você tem um motor com eficiência sem perder autonomia, tá? Porque a hora que com motores destachados, como não tem a compressão que o álcool precisa, ele não vai explodir com a taxa que necessita. Então a força que ele vai emitir para baixo não vai ser tão eficiente como às vezes um carro com a gasolina pura, vamos dizer assim, entendeu? Não, beleza então, Cássio, mas o meu vizinho tem motor a álcool e é turbo. E aí, como é que faz? O motor turbo, pessoal,
vocês precisam entender que é o seguinte: quanto mais destachado, mais potência você consegue colocar, mais pressão para dentro do motor você consegue encaixar e você não estraga o motor. Se você aumentar a taxa, só que o motor turbo ele tem a fase aspirada, depois, dependendo do tamanho da rotação do tamanho do turbo, você consegue, dependendo da rotação, você consegue colocar potência para dentro, né? Geralmente o pessoal coloca turbo grande para colocar potência lá em cima, só que a fase aspirada fica frouxa, né? Fica murcha. Muita gente fala isso: meu motor é destachado, mas roda no álcool. Não tem problema, só que seu carro não vai andar da forma que tem que ser andado na fase aspirada. Por isso que às vezes é bom você ter uma noção e entender como é bem projetado e dimensionado o seu carro, seu motor, para que você não tenha muita taxa na fase aspirada e consiga colocar a pressão suficiente no turbo. Assim você tem uma fase aspirada forte e um turbo que consiga empurrar mesmo com o miolo original, tá? Geralmente carregam aí, cada motor consegue aí 1 bar de pressão originalmente, tá? Se você conseguir aumentar muito, é perigoso dar problema. Então, sim, rodar no álcool não tem problema. Esse carro que é um motor a gasolina, se eu quiser colocar álcool, ele vai funcionar. Só que ele não vai ter a autonomia necessária que às vezes um motor a álcool próprio para ele já tem, entendeu? Por quê? Por conta da taxa de compressão, tá certo? Para os motores a carburado, pessoal, a gente tem uma condição um pouco pior. Por quê? Os motores, os carburadores são feitos com alumínio, tá? E o alumínio ele interage com o álcool e isso cria um gel, tá? Então os motores a álcool que não funcionam frequentemente, eles têm o costume de sujar, a gente fala sujar, os giclês, porque é muito fininho ali, a gente trabalha com centésimos, tá? E o giclê ele acaba entupindo. Então na hora que você vai ligar o carro não dá lenta, fica aquela coisa chata, tem que ficar limpando. No caso dessa Weber aqui, que é um carburador mais de competição, você tem todos os acessos fáceis. Então você vai, tira ali, limpa, passa uma água, passa um produto, coloca de novo, vai funcionar normalmente. O problema é lá dentro, no carburador, que vai onde vai o gel ali, que fica a boia, né? Que ali ele vai começar a interagir e começar a corroer. E nessa corrosão ele vai começar a soltar produtos e vai ficar entupindo o giclê também. Uma coisa que é bom é colocar uma bomba de combustível, que daí assim que você chegar em casa, você desliga ela e deixa o carro apagar por falta de combustível. Assim você evita de deixar depósitos de álcool ali dentro e isso vai preservar um pouco o seu carburador, tá? O ideal seria você ter um carburador coniquelado, com aniquilação, tá? Por quê? O material ele vai aderir ao alumínio e isso vai fazer com que ele crie uma proteção. E isso fazendo com que o álcool não interaja diretamente com o alumínio e vai fazer com que o seu carburador tenha longa vida aí, tá certo? O que você deve fazer com adição de 7% a mais de álcool no combustível, tá? Na gasolina? Você precisa ajustar pouquíssima coisa, centésimo a mais no giclê de baixo, né? Vamos dizer assim, se o seu carburador já trabalha aí com 0,4 centésimos na fase baixa, trabalhe com 0,5, tá? Isso, por mais que seja pouco, vai alterar o funcionamento do carro, tá? O funcionamento vai ficar mais acertado, o carro vai funcionar melhor. E para você que tem o motor fechadinho como esse aqui, não pretende mexer, vai alterar um pouco o consumo só. Seu motor não vai gastar um pouco mais, vai andar um pouco mais também, vai ficar um pouco mais limpo. E essas são algumas vantagens da adição do álcool na gasolina. Porém, tem mais desvantagens do que vantagens, principalmente na questão de preço. E na giclagem lá então, na giclagem na parte de alta, você também precisa fazer essa correção de 1 centésimo às vezes, que vai fazer com que o motor trabalhe mais com a lambda, né, vamos dizer assim, com a porcentagem ali mais correta, fazendo com que o seu carro não gaste muito, ande bem, tá?
e tem uma maior eficiência energética. Fechou? Bom, rapaziada, se você gostou do vídeo aí, não deixa de comentar. Coloque aí embaixo aí quais são as suas dúvidas em relação à carburação. A gente tem 15 anos mexendo com essas parafernálias aqui. Não é fácil, tá? Então a gente tem um pouco de experiência, pode passar para você que está começando, às vezes quer fazer em casa, quer mexer no seu carro. Eu tenho alguma experiência na parte mecânica, estou começando um pouco na parte elétrica também, e eu posso te auxiliar. Me segue aí nas páginas, redes sociais, Instagram, TikTok, tá? E agora aqui no canal, no YouTube. Tamo junto? Um abraço, falou!